Olá, estamos no programa Projeto de Lei e o nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual do PSL, Capitão Alden. Deputado, bem-vindo ao nosso programa Projeto de Lei. É um prazer tê-lo aqui na casa, na TV Alba. Prazer é todo meu, para você que está em casa, minha continência, para você também. Satisfação sempre poder retornar aqui e poder bater um papo a respeito dos nossos projetos e ideias parlamentares. Deputado, antes de nós iniciarmos nosso bate-papo político e sobre projetos, vamos falar um pouco a respeito da pandemia. Como foi esse período, deputado, da pandemia? Como foi trabalhar com as bases? O senhor usou muito a internet, porque a maioria dos deputados que esteve aqui sempre falou isso, que utilizou muitos recursos das redes sociais, mas que sentiu muita falta do parlamento, né? Com certeza, o parlamento ele é um local único, ímpar, onde de fato ali as temáticas que devem ser discutidas, debatidas, devem ocorrer. É pena que, infelizmente, muito poucos parlamentares fazem uso da tribuna, né? Inclusive, o parlamento vem de falar, de se comunicar, né? de falar com as pessoas. E, infelizmente, eu já ouvi dizer aqui na casa, não foi uma nem duas vezes, mas sempre dizem que plenária e discurso na plenária não dá voto. Então, eu discordo disso. Eu acho que o parlamento, ele de fato é o momento e a oportunidade que você tem de se comunicar com o seu público, seja ele aqueles que você teve algum tipo de voto, direto ou indireto, e especialmente para levar informações para as pessoas que estão em casa. Então, esse momento da pandemia foi um momento ímpar, a humanidade jamais havia visto algo similar na história recente, em momentos anteriores, sim. Eu, particularmente, claro, gosto muito de usar o parlamento, de fazer denúncias, de fazer debates, provocar a opinião das pessoas que estão em casa. Então, senti, obviamente, essa dificuldade, mas por já vir de redes sociais, por já vir de um ambiente próprio de mídias sociais, eu aproveitei ao máximo, né, essas ferramentas. E antes da pandemia, de ser declarado pandemia mundial, logo no início da pandemia, quando foi declarado os primeiros indícios de que possivelmente haveria contaminados, suspeitos aqui na Bahia, no Brasil, eu fui o primeiro parlamentar, inclusive aqui nesta casa, a fazer um pronunciamento, cobrando do governador e de vários prefeitos ações no sentido de informar a população do que se tratava o novo coronavírus. Mas você votou muito projeto na casa durante a pandemia, né, deputado? Olha, alguns projetos foram votados, alguns relacionados ao enfrentamento da pandemia. Nós votamos aqui, inclusive, a questão de destinação das emendas parlamentares, de parte delas, para o enfrentamento da pandemia, mas venhamos e convenhamos, o grosso dos projetos que foram aprovados foram de interesse do Poder Executivo. Então, muitos projetos de parlamentares que poderiam, inclusive, ter auxiliado no melhor enfrentamento da Covid não foram aprovados. Inclusive, outros projetos que eu achava e continuo achando relevantes também não foram aprovados, principalmente porque foram decretados aqui estados de calamidade. Qual projeto que o senhor disse que achava relevante, mas não foi aprovado? Eu não digo somente projetos, sim, né? Foram muitos projetos que não foram apreciados, mas especialmente projetos que davam o fôlego para o empresariado. Ele que mantém o emprego, que sustenta o emprego, sustenta a economia, muito pouco se fez para esse público. Então, só se falou em medidas de fechamento do comércio, de fechamento das rodovias, fechamento das cidades, mas nenhuma medida prática foi adotada no sentido de manter os empregos naquela época. Projetos que visaram, de alguma maneira, contemplar essa categoria de empresários, de autônomos, só foi feita quase 2 anos depois, já no finalzinho, né, do período mais endêmico da pandemia. Então, muitas portas se fecharam, os empregos, muitos foram perdidos. Então, eu acho que essa categoria poderia, sim, ter sido um olhar mais especial por parte do Estado. Mas eu acredito que não somente projetos poderiam ter sido aprovados, mas algumas ações que poderiam evitar que nós chegássemos aonde estamos hoje. Deputado, já que a gente está falando a respeito de projetos, eu gostaria de saber do senhor, eu sempre faço essa pergunta aqui para todos os parlamentares, oposicionistas da situação. O senhor acha que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio parlamentar? Não tenho dúvidas. Inclusive, a maior desculpa é que deputados estaduais não podem aprovar projetos que gerem custos por causa para da inconstitucionalidade, né? Mas já há um amplo entendimento a respeito disso. O próprio STF já tem julgado decisões reiteradas que mesmo aqueles projetos, seja no âmbito do Estado, seja no âmbito do Congresso Nacional,
mesmo projetos que gerem custos, que gerem gastos para o Estado, eles podem sim ser discutidos e serem aprovados. Não existe como, não há como você legislar, você atuar, né, como deputado estadual ou federal e não aprovar projetos ou não discutir projetos que gerem custos para o Estado. Então, eu acho que a Casa precisa discutir um pouco mais isso, considerando que já existem, como eu já disse, decisões do STF e não são uma nem duas, já são diversas decisões que versam sobre câmaras legislativas municipais e também as câmaras federais. Então, já há uma linha dizendo sim que o parlamentar pode votar e discutir projetos, mesmo que ele gere custos para o Estado. Deputado, o senhor sentiu mais falta das comissões ou do plenário da Casa? Olha, eu acredito que ambos os espaços são punjantes, ainda mais quando eu falo, né, principalmente quando eu trago sempre temáticas muito fortes, levando a reflexão à Casa. Mas existe um detalhe em especial que eu achei que eu senti muita falta durante a pandemia. Como eu havia dito, foram aprovados aqui diversos decretos estaduais de estado de calamidade. Então, nós sabemos que os decretos estaduais que versam a questão do estado de calamidade, ela isenta o Estado, por exemplo, de licitações, isenta o Estado dos formalismos legais, burocráticos, que impedem do Estado, naquele momento, de tomar decisões mais enérgicas para o enfrentamento da pandemia. Mas isso tudo não desfaz a obrigação desse mesmo Estado ter o cuidado, o zelo com o recurso público. Então, no momento que foi votado o primeiro estado de calamidade, aquele Estado, foi solicitado, inclusive, a criação de uma comissão parlamentar mista, composta de deputados estaduais, de vereadores, de membros do Executivo e também do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e órgãos que quisessem fazer parte desta comissão para acompanhar, inclusive, os direcionamentos dos recursos para o enfrentamento da pandemia. Então, eu acredito que se esses esforços fossem envidados no início da pandemia, nós não teríamos aí desfechos tão graves quanto estamos vendo e acompanhando hoje, inclusive em cenário nacional, envolvendo supostas compras de produtos, insumos relacionados ao enfrentamento da pandemia. O senhor fala isso porque a gente está aqui com nossos telespectadores, muitas pessoas desconhecem qual a verdadeira função de um parlamentar. A função de um parlamentar é fazer projetos de leis, mas também fiscalizar o executivo. Como o senhor fiscaliza, deputado? Pois bem, o artigo 71 da Constituição Estadual é muito claro. Cabe ao parlamentar estadual cumprir e fazer cumprir as leis e fiscalizar o Poder Executivo. E é muito estranho que uma casa que se propõe a fiscalizar os atos e as ações do Poder Executivo, de quaisquer órgãos da administração direta e indireta, não tenha essa possibilidade de assim o fazer. Exemplo, durante a pandemia, estávamos conversando, a casa não estava funcionando, por motivos óbvios, mas eu, enquanto parlamentar, tive que continuar cumprindo com o meu papel. Mas o senhor pode fiscalizar de forma individual? Pode e deve. Sim, a legislação estadual nem federal proíbe ou cria nenhum tipo de óbice para o parlamentar que queira assim o fazer. E assim eu fiz. Eu fui um dos poucos parlamentares, se não o único, que de fato fiscalizei, inclusive em loco, os hospitais de campanha, para verificar não somente o emprego de recursos federais, mas também e principalmente os recursos estaduais. Então é estranho que você tenha um parlamentar respaldado pelo artigo 71 da Constituição Federal, que diz que eu devo fiscalizar as ações do Poder Executivo, e no momento que eu fiscalizar, eu ser acusado de invasão. Então, muitos parlamentares, inclusive da Casa, juntamente com parte da imprensa, alegaram que eu invadi determinados hospitais. Eu ia falar justamente isso, porque eu me recordo de ter visto em várias reportagens que o senhor invadiu, né? Supostamente teria invadido. Explica para a gente, né? Exatamente. O que foi isso? E de maneira bem rápida e objetiva, embora eu saiba e conheça muito bem o papel de parlamentar estadual, eu tomei todos os cuidados para que justamente não fosse acusado de invasão. Exemplo, mandei ofícios para a CESAB. Imagine que você, como parlamentar estadual, vai fiscalizar um órgão e tem que avisar antecipadamente, olha, eu vou te fiscalizar. E aí eu mando um ofício, fazendo uma série de considerações, citando inclusive datas, sugerindo datas, acordando datas, e ainda assim, no momento de fazer a fiscalização, existe toda uma barreira que foi criada, simplesmente porque no momento que eu fiz a primeira fiscalização na Arena Fonte Nova, eu fiz uma série de apontamentos, mostrei diversos caminhos que poderiam ter sido adotados, que gerassem menos custos
para o Estado. E, coincidentemente, após a minha primeira visita ao hospital da Arena Fonte Nova, surgiu a primeira denúncia envolvendo a empresa Dealers, de mais de 3 milhões de reais, que foram cancelados os contratos. Se as alegações que foram feitas contra a minha pessoa, de que eu invadi o hospital, de que eu teria feito acusações infundadas, o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, não teria acatado as minhas denúncias. O TCE, o Tribunal de Contas do Estado, acatou todas as minhas informações, todas as minhas denúncias, inclusive anulou não somente o contrato com a Dealers, de 3 milhões de reais, que versava sobre manutenção de respiradores, como também cancelou um outro contrato de aquisição de respiradores no valor de mais de 150 milhões de reais com a empresa Pulsar Development, que não está sendo, inclusive, apreciado por esta casa, e deveria. É incrível como outros estados, a exemplo, Rio Grande do Norte, que também é um estado que faz parte do bloco do consórcio Nordeste, que deveria ter sido feito que deveria ser um bloco que teria a principal função do bloco. Ele tem uma função primordial. Se eu compro materiais, insumos em conjunto, a tendência é baratear esses preços, já que eu compro em quantidade, em um maior volume, eu pago a mesma taxa, o mesmo imposto, seja para envio daquele equipamento, seja taxas de seguro contra desvios ou extravio daquele produto, e nada disso foi observado. Se você observar, todas as compras realizadas pelos estados que compõem o consórcio Nordeste tiveram compras superfaturadas. Não sou eu que digo isso. Não é o deputado Capitão Alto que está dizendo isso, é o próprio Tribunal de Contas do Estado da Bahia. E como o senhor fez essa fiscalização, deputado? O senhor fiscalizou de que forma? Pronto. Como eu disse, eu havia informado ao então secretário da Saúde, Fábio Vilas Boas, através de meios oficiais. Não foi de boca e não foi apenas de WhatsApp. Embora também tenha conversa no WhatsApp que eu divulguei para a imprensa, dizendo, inclusive, olha, estarei tal dia, tal data, tal hora, posso ir, ele está autorizado. Inclusive, ele mesmo autorizou 2 assessores seus, pessoais, a me acompanhar na primeira fiscalização. Isso está no YouTube. Quem tiver interesse, visitar minha página no YouTube, vai ver a primeira fiscalização no hospital de campanha e nele aparece lá 2 assessores do então secretário Fábio Vilas Boas. Logo após, é só olhar a data, a partir da primeira visita e a denúncia que foi feita no dia seguinte, a partir daí, nenhum hospital eu fui autorizado a adentrar. Nós tínhamos um cronograma de visitas a vários hospitais, o Hospital Metropolitano, o próprio Hospital de Campanha da Arena Fonte Nova, o Hospital Metropolitano, que estava fechado, o Hospital Riverside, esse sim, que foi acusado de invasão. Né? Então, todas essas fiscalizações foram feitas na medida correta. Como o senhor era recebido, deputado, nesses hospitais? Olha, Porque eu vi alguns vídeos, eu me recordo que em alguns vídeos as pessoas temiam a chegada do senhor. Como o senhor era recebido? Não, em nenhum assim? momento, em nenhum vídeo, nenhuma parte do vídeo, as pessoas temiam a minha chegada. Não é temiam, assim, ficavam, não sei, apreensivas. Assim, acho que é uma forma de... Nós como parlamentares, temos o dever de fiscalizar, de mostrar a verdade. Todas as pessoas que apareciam no vídeo só temiam a minha aparição quem devia alguma coisa. Porque eu fiz perguntas, inclusive durante a minha visita, perguntas que toda a sociedade deveria saber. O senhor perguntava a quem? Aos diretores do hospital, né, aos responsáveis pelo funcionamento. Eles estavam do lá, hospital. então, aguardando o senhor? Eles não me aguardavam, que era fiscalização surpresa. Entendi. Então, essa foi uma das questões que eu coloquei em voga. Como é que um hospital que havia recebido 6 milhões de reais, já havia 4 meses, se dizia completamente funcionando, não tinha nenhum paciente? Estavam pintando o hospital ainda, conforme os vídeos. Um hospital que se destina a receber pacientes com caso grave, que afeta os pulmões, está num ambiente com tinta forte, num ambiente que eu deveria descansar, ter um ambiente mais tranquilo para poder relaxar. Estava tendo barulho de obras batendo na parede. Tudo isso foi mostrado no vídeo. Então, assim, eu acho que a função do parlamentar, ele é fiscalizar. Não importa quem, não importa partido, não importa a ideologia, nós temos que cumprir esse papel. E isso foi mostrado nas filmagens. Nós mostramos que nós adentramos pela porta de entrada, nós não pulamos muro, nós pedimos, inclusive, ao vigilante para informar ao diretor do hospital da nossa chegada, e assim fizemos. Eles nos conduziram até a sala, o hall principal, aguardando a direção do hospital. E em nenhum momento disseram, ao contrário do que disseram, que eu estava armado.
na filmagem que não teve nenhum corte, foi entregue na íntegra para toda a imprensa. Mostrou, inclusive, que eu estava no hospital desarmado, mostrei a filmagem, o meu segurança, o meu cinegrafista e as minhas próprias vestes. O próprio major da Polícia Militar, que comandou a operação, foram 5 viaturas da Rondesp e um helicóptero do GRAE para tentar conter um deputado estadual que estava tentando fiscalizar, tentando trazer à tona informações que ninguém queria responder, inclusive o secretário, mesmo eu enviando diversos ofícios, não foi um nem dois, foram 10 ofícios, todos recebidos, protocolados, enviados por e-mail formal, enviados de e-mail físico, e nenhum deles até hoje a secretaria se dignou a me responder. Foi nessa época que o senhor tentou instalar uma CPI da pandemia aqui na casa? Pronto. Logo após essas primeiras informações que davam conta de supostos desvios associados a compras de respiradores, foi que eu tentei emplacar aqui um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. Para que esta CPI possa avançar, eu precisaria ter 21 assinaturas. Eu acredito que aquele momento em específico, nós não tivéssemos obtido as assinaturas, porque as informações existentes ainda eram incipientes. Mas, hoje, com o relatório do TCE, Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e mais os relatórios que serão enviados através daquilo que foi produzido pela CPI, que ora acontece no estado do Rio Grande do Norte, através do deputado Kelps Lima, apontando indícios de irregularidades e de pagamento de propinas. Dos 48 milhões de reais que foram utilizados para a compra de respiradores, a metade delas, segundo apurado pela CPI, foi para pagamento de propina. Mas isso o senhor está falando de outro estado, né? Eu estou falando do consórcio Nordeste, que foi feita uma compra em conjunto, no qual teve o senhor Rui Costa, atual governador do estado da Bahia, que estava figurando como presidente do consórcio. Então, as apurações da CPI do consórcio Nordeste estão apontando para o senhor Rui Costa enquanto presidente do consórcio Nordeste. Então, ele deve responder enquanto presidente do consórcio. Ele assinou relatório do TCE, que foi encaminhado para esta casa em agosto. Todos os deputados desta casa tiveram acesso ao relatório preliminar do TCE, onde apontam várias irregularidades. O TCE não fala em propina, mas fala que os valores que foram pagos pelo consórcio Nordeste e que esteve à frente o governador Rui Costa, teve uma série de pontos que não foram observados. E tudo isso culminou numa possibilidade de fraudes, de irregularidades. Só para você ter uma ideia, uma das empresas, a Rempcare, que foi contratada para intermediar essa compra, ela foi criada há apenas 9 meses. Tinha emitido apenas e tão somente 2 notas fiscais. Uma empresa que tinha o valor social de apenas 100 mil reais e foi autorizada a fazer uma compra de um montante de 48 milhões de reais, que sequer ela tinha condições de honrar com esse compromisso. Todos os contratos, inclusive, desta empresa e de todos os contratos, com a Pulsar Development, com a Ocean 26 e a própria... enfim, são 6 empresas, todas elas, os contratos que previam, inclusive, cláusulas que previam ressarcimento ao erário público em caso de não entrega do equipamento, indenização em caso de extravio do material, todas elas foram retiradas desses contratos. Então, o relatório do TCE aponta que os contratos eram extremamente frágeis e permitiram, sim, uma série de irregularidades que fossem acontecer. O senhor, antes de iniciarmos a entrevista, o senhor falou que vai para Natal, né? Alguns deputados vão para Natal, alguns parlamentares. Mas a gente vai para um rápido intervalo e aí o senhor já volta falando isso, tá? A gente volta já já. Voltamos com o deputado estadual do PSL, Capitão Alden. Deputado, antes do nosso intervalo, o senhor estava falando de uma visita que alguns parlamentares vão fazer ao Rio Grande do Norte. Qual o objetivo dessa visita, deputado? Perfeito. Desde junho de 2019, 2020, eu já havia feito uma série de denúncias junto ao Ministério Público Estadual, aqui na Bahia, ao Tribunal de Contas do Estado, e também a PGR, a Procuradoria-Geral da República, a respeito das supostas irregularidades encontradas concernentes à compra ou compras que foram realizadas em nome do Consórcio Nordeste. Na semana retrasada, eu estive no estado do Rio Grande do Norte,
manter contato pessoal com o deputado Kelps Lima, que atualmente é o presidente da CPI, que está apurando as supostas não, porque hoje estão comprovadas uma série de desvios e pagamento de propinas. Já existe delação premiada, já existe notas fiscais, já existe uma série de documentos comprovando que, no mínimo, o governador responderia, no mínimo, por improbidade administrativa. E, pelo que se consta, informações muito confidenciais que estão ainda tramitando no STJ, dão a entender que há muito mais gente envolvida, além do governador, além do Bruno Dauster, além do próprio Carlos Gabas, há outras pessoas envolvidas nestas irregularidades. Isso vai ficar comprovado, eu tenho certeza disso. Então, após a minha ida ao Rio Grande do Norte, após ter conhecimento a todo o documento... O senhor chegou aí lá. Então, eu estive junto com o deputado, tive acesso à parte da documentação, que não está em sigilo, mas ouvi alguma coisa do que está em sigilo, não posso mostrar, mas ouvi grande parte. Participei, inclusive, de uma das audiências, onde o Bruno Dauster teria que ser ouvido, ele fez uso do seu direito, né, de ficar em silêncio, mas tive acesso ao conteúdo do processo, que ora tramita na Polícia Federal, no STJ, já que envolve pessoas com foro privilegiado, o governador do estado e outras pessoas, secretários. Então, de posse dessa documentação, eu informei no bloco de oposição, que é comandada pelo deputado Sandro Regis, da gravidade das informações que eu tive acesso. E uma vez informando a todos os deputados de que muito mais coisa poderia se descobrir em relação ao consórcio Nordeste, adverti que seria muito estranho que o bloco de oposição, tomando ciência dessas informações, não tomasse uma posição. Então, mantive contato com alguns deputados desta casa, inclusive da bancada de oposição, e aí ficou decidido que na segunda-feira que vem, especificamente no dia 22, mas será no dia 23, nós iremos viajar dia 22, mas no dia 23 teremos uma reunião com o deputado Kelps Lima, para que a bancada de oposição ela tenha acesso de forma oficial a estes documentos e possa também convidar o próprio deputado Kelps Lima para vir à Assembleia Legislativa, para que ele possa pessoalmente apresentar a bancada de deputados e aqueles que se interessarem de ouvir todas as provas que foram colhidas, que foram colacionadas na CPI envolvendo aí os respiradores. Vale salientar que essa CPI está apenas apurando as irregularidades da Hempcare. Nós temos outras 6 empresas que nem sequer foram investigadas. Então eu acredito que esta Assembleia Legislativa, de posse das informações que serão colacionadas juntamente com o deputado Kelps Lima, que será entregue o relatório final no dia 22, no dia 16 de dezembro deste ano, dia 16, está prevista a entrega do relatório final. Então, nós iremos, no dia 23, ter uma reunião com o Kelps. O Kelps virá ainda este mês aqui para a Assembleia fazer a apresentação. Aonde? Em alguma comissão? Essa comissão será composta por mim, o Sandro Regis, que é o líder do bloco da minoria, o Paulo Câmara, o deputado Prisco, que inclusive eu e Prisco temos há muito tempo, desde o início das conversas de supostos desvios e irregularidades que temos batido, cobrado insistentemente junto à PGE, junto ao Tribunal de Contas, o próprio Ministério Público, que já inclusive mandou um documento para o meu gabinete dizendo que está acompanhando o caso e aí cobrou algumas informações complementares, mas o fato é que, dia 23, a Assembleia Legislativa tomará conhecimento formal, através da bancada de oposição, de toda a documentação produzida pela CPI do Consórcio Nordeste, que ocorre no Rio Grande do Norte. E logo após essa visita, nós faremos o convite oficial também, para que Kelps possa vir aqui à casa, para que ele possa esclarecer. E no dia 16, já no relatório final, a comissão retornará para o Rio Grande do Norte, aí sim, de posse dos documentos oficiais, dos relatórios produzidos, iremos encaminhar isso para a Procuradoria-Geral da República, para que o procurador Aras possa tomar aí a decisão de indiciar ou não o governador do estado da Bahia enquanto presidente do Consórcio Nordeste. Deputado, o senhor falou muito da bancada de oposição, então vou pegar esse gancho em relação à bancada de oposição. O senhor ficou suspenso do parlamento aqui durante um mês, o senhor foi suspenso no dia 21 de setembro, não foi isso? Por 49 votos, nós temos 63 deputados. E o meu questionamento é o seguinte, o senhor foi suspenso por uma suposta
acusação a deputados da oposição. Foi isso, deputado? Como está a sua relação agora com os parlamentares, tanto da oposição quanto da situação, após esse transtorno, né, deputado, que foi? Olha, eu acho que eu pude provar durante o processo que foi feito que o vídeo que ensejou esse processo foi um grande mal-entendido. A live, o processo mostra isso, foi uma live de mais de uma hora, pouco mais de uma hora. A live foi no seu Instagram? No meu Instagram oficial, onde eu fiz uma live. Sozinho? Sozinho. E nessa live eu respondi uma série de perguntas de seguidores, tanto no que diz respeito à política local, política estadual, nacional, sobre corrupção, sobre formas de atuação parlamentar, sobre emendas parlamentares, como funciona, como não funciona. Então eu respondi uma série de perguntas. E lá no final, já por mais de uma hora já de transmissão de live, eu tentei fazer uma explicação a respeito de como funciona o pagamento de emendas. Tanto sim, eu falei de emendas que falei o valor exato, 1,6 milhão. Se propina fosse exatamente igual ao valor de emenda, né, as pessoas entenderam dessa forma. Mas eu estava me referindo aos pagamentos das emendas parlamentares que não são pagas. Não é à toa que, inclusive, tem parlamentares nesta casa, a exemplo de Soldado Prisca, porque é de conhecimento de todos, foi publicado na imprensa, está processando o governador do estado porque não recebe as suas emendas parlamentares. A emenda essa que é garantida pela Constituição Estadual, é prevista no orçamento para que o deputado possa trabalhar as suas bases. É assim na Bahia e é assim em todo e qualquer estado na federação. Então, nesse momento em que eu tentei explicar a relação, como é que ocorre o pagamento de emendas, foi que houve aquele burburinho, aquela confusão, que gerou todo esse resultado. Mas o fato é que eu sempre tive uma relação extremamente respeitosa com todos os parlamentares, a despeito das minhas crenças, das minhas ideologias, daquilo que eu acredito, eu sempre os respeitei. O que eu sempre me posicionei foi de forma firme. Então não há como se falar em chamar o presidente de genocida e eu ficar calado. Tanto que, inclusive, grande parte dos parlamentares que me acusaram de ser leviano, de ser irresponsável, pontuaram uma série de ações que eu venho desenvolvendo ao longo do mandato. Não se ativeram a minha fala, mas se ativeram as minhas ações. Quais ações, deputado? Denúncia junto ao TCE, Ministério Público Estadual, fiscalizações que chamavam de invasão, disseram que eu fazia, que já era reincidente na prática de acusar deputados. E quando você ouve um parlamentar simplesmente dizer que eu sou reincidente na prática de acusar parlamentares, ele, no momento que não diz que outra acusação foi essa, ele gera no público que está me ouvindo uma suspeição. Eu digo, olha, esse cara é problemático. Mas qual foi essa outra acusação que eu teria feito? Simples. Nesta casa, em plena a comissão, em audiências que são realizadas, você tem parlamentares que chamou o presidente de genocida. É um crime que está previsto na Lei de Segurança Nacional, que foi regulamentada, foi modificada, mas à época era crime você chamar o presidente de genocida. Então, o que foi que eu fiz? Como qualquer parlamentar, como qualquer cidadão, enviei ao Ministério Público Federal uma notícia crime para que ele, que é o dono da ação, verificasse se houve a prática de crimes praticados por esses deputados. Muito simples. Então, isso não é ser reincidente na prática de acusar deputados. Muito pelo contrário. Mas como está a sua relação agora com os parlamentares? A relação hoje, a despeito de tudo que aconteceu, é tranquila. Por que eu digo tranquila? Porque nós somos profissionais. Independente da minha posição ideológica, independente do partido que eu defenda, independente das ideias que eu defenda, nós somos parlamentares, fomos eleitos pelo povo. E temos que ser profissionais. Se nós não pudermos ser profissionais, se não pudermos atuar acima de ideologias, acima de interesses pessoais, mas em nome do povo e do bem comum, não há por que estarmos no parlamento. Então foi não acreditar desse trabalhar profissional e voltado para o bem comum, foi que nós parlamentares, inclusive os da bancada de oposição, estamos nos reunindo, nos aglutinando esforços, porque o inimigo nosso só tem um, é aquele que desvia o recurso público do povo. Imagine, foram 1.879 respiradores que foram comprados através do consórcio Nordeste, que não foram entregues até hoje. E grande parte desses recursos nem sequer foram devolvidos. Acusam o presidente da República de genocida, porque supostamente atrasou ou dificultou a entrega de equipamentos.
mas ninguém fala nada de Rui Costa, que comprou 1.879 respiradores que não foram entregues, os recursos não foram devolvidos. Quantas dessas 20 mil pessoas que foram mortas em razão da Covid na Bahia foram mortas em razão da omissão ou da própria desvaneio no tratado do recurso público do nosso Estado? Então é isso que tem que ser apurado. A gente vai falar a respeito da política nacional e da política estadual daqui a pouco, pincelar, né, deputado, já que o nosso tempo já está acabando. Mas antes, vamos falar a respeito de um projeto de lei que o senhor apresentou aqui na casa. O senhor já apresentou agora, ao seu retorno, durante o seu retorno ao parlamento, a respeito da proibição de banheiros unissex, não é isso? Da implementação de banheiros unissex. Como surgiu essa iniciativa, deputado? Pois bem, eu acho que, embora seja uma casa legislativa, uma casa política, nós temos que tentar ao máximo nos ater ao profissionalismo. Nós não podemos deixar paixões, sentimentos, contaminar o nosso raciocínio, a nossa atuação parlamentar. Então, eu vou trazer aqui números. No Reino Unido, autoridades pedem fim de banheiro unissex nas escolas. Isso aqui é apenas uma das centenas de reportagens que eu poderia colacionar e trazer aqui para o público de hoje. E por que lá no Reino Unido, autoridades pedem fim de banheiros unissex? Está aqui. A alegação é que as meninas estão se sentindo constrangidas e evitando usar o banheiro durante longos períodos, o que pode resultar em infecções urinárias, inclusive. Para passar o dia sem urinar, as estudantes estão evitando beber água quando estão fora de casa, afirmam pais e professores. As meninas também estão faltando às aulas por se sentirem constrangidas no período da menstruação. Isso é fato, isso é biológico. Outra questão, que não é apenas eu, deputado Capitão Alden, que estamos falando. Mulheres correm mais risco de sofrer abuso em vestiários unissex. Diversos jornais ao redor do Brasil e do mundo relatam estupros, assédios sexuais envolvendo mulheres, né? Meninas, adolescentes, meninos e ou meninas. E não é à toa que os altos índices de estupro, não somente no Brasil, mas no mundo, têm acontecido com pessoas que se aproveitam da condição de transgênero, que se identificam como transgêneros, ou qualquer outra denominação que eles queiram assim se representar, para praticar estupros, crimes nesses banheiros. Outro caso, estudante de 15 anos sofre abusos em banheiro unissex. Se você der um Google aqui no Brasil, você vai ver diversos casos, diversos estados. Após denúncia de aluna trans, banheiro para pessoas não binárias é instalado em escola pública. Os pais se reúnem juntamente com professores e diretores, porque eles não foram consultados com relação a isso aqui. Então, o que nós vimos, de fato, é uma tentativa de emplacar uma agenda ideológica, uma agenda partidária, política partidária, em detrimento ao risco de mulheres, de crianças e de adolescentes estarem correndo nesses ambientes. Então, a criação de um projeto de lei que proíba a criação de banheiros unissex não é, de forma alguma, uma tentativa de ampliar o preconceito que se tem sobre o tema. Nós não somos contra as pessoas que se identificam A, B ou C, ou da forma de sexo A ou B. Eu acho que isso está muito bem definido, biologicamente falando. Mas se as pessoas se sentem diferentes, elas busquem, através dos meios legais, encontrar formas equilibradas de se sentirem, de serem representados. Deputada, só para eu entender esse projeto do senhor, eu estava lendo também, antes de entrevistá-lo, eu fiz uma busca muito grande no Google, né? E, inclusive, vi uma declaração de Joana Prado, a esposa de Vilton Berfó, ela falando isso, que não gostou porque levou a filha e o banheiro era unissex e causou uma repercussão absurda na internet, chamando ela de preconceituosa. Depois ela utilizou mais uma vez a rede social, dizendo que não, que temia o caso, ou a filha ser abusada, que temia isso. O meu questionamento é o seguinte para o senhor. O senhor quer proibir o banheiro unissex, mas seria a instalação como? De um banheiro masculino, um banheiro feminino e um banheiro unissex? Veja só, nós já vimos no dia a dia, inclusive postei foto essa semana de um banheiro unissex. Só que era um banheiro onde, por conta das dimensões do espaço, era apenas um único banheiro com a placa unissex. Tanto homens quanto mulheres
independente de como se identifiquem, eles poderão utilizar aquele banheiro de uma forma individual, de uma forma diferente, em tempos diferentes um do outro. Ou seja, cada um vai de uma vez só De ao uma vez banheiro. só. Não é aquele tipo de banheiro que Coletivo, tem vários onde coletivos, possam entrar onde tem homens e 10 mulheres pessoas. e crianças Entendi. de ambos os sexos. Eu acho que a individualidade, ela é biológica. As pessoas hoje têm características individuais, quer queira, quer não, que ela não quer ser vista por outras pessoas. Às vezes as mulheres, elas vão muito ao banheiro para conversar com mulheres. Por que a mulher não vai conversar com um homem no banheiro? Por que a mulher não vai sozinha ao banheiro? Porque ela se sente desconfortável, Ou seja, ela se sente insegura. Desculpa, deputado. Ou seja, esse banheiro unissex, unitário, uma pessoa apenas utilizando, o senhor não é contra? Olha, eu acredito que nós temos espaços para abrigar todo e qualquer indivíduo. Entendi. Nós temos que pensar no indivíduo como ser humano, independente se ele se achar A, B ou C, sexo A, B ou C. Eu acho que deve ser mantido, sim, o banheiro masculino, especificamente para o sexo masculino, ou para aqueles que se identificam como tal, o banheiro feminino, para aquelas que se identificam como tal, e o banheiro na qual outras pessoas Entendi. que se sintam desconfortáveis em usar banheiros específicos possam utilizar. O que a gente não pode admitir é você violar a intimidade das pessoas, porque um grupo pequeno de pessoas quer impor a sua condição. Eu não sou obrigado a ver ou deixar de ver aquilo que não me interessa, aquilo que eu não gosto. Então, deve haver sim o respeito às pessoas, deve haver sim o respeito à individualidade, que ela é biológica, mas eu não posso impor isso à maioria. O sentimento da minoria não pode sobrepor da maioria, e a maioria hoje ela é conservadora, a maioria hoje ela quer respeito, a maioria hoje ela quer preservar o seu corpo, a sua intimidade, ela não quer mostrar a outras pessoas. Então, as mulheres, quando vão ao banheiro, elas buscam privacidade. Imagine você ir ao banheiro, né, para fazer uma maquiagem, para fazer qualquer tipo de arrumação em seu corpo, e você está ao lado com um homem que você não conhece, que você não sabe a origem dele, que você não sabe quais são as suas intenções. Imagine você ir a um banheiro ou permitir que o seu filho, a sua filha de 4, 5, 6 anos vá ao banheiro e ela, indo desacompanhada, fique ao lado de um homem ou de um adulto, seja ele homem ou mulher, exposto aos riscos. Quais riscos? Diversos. Estupro, assédio sexual, assédio moral, constrangimento diverso. Fora aliciamento de menores, fora drogas que podem ser utilizadas naquele momento para tentar aliciar essas pessoas. Então, essa é uma tentativa de sim, de preservar as nossas crianças, de preservar as pessoas que querem se dar ao respeito. É apenas isso. Deputado, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu vou fazer uma pincelada aqui no senhor, tá? Para o senhor, se puder responder de forma um pouco breve, para a gente encerrar o programa, porque a gente já extrapolou o tempo. Mas o meu questionamento é sobre União Brasil. O senhor atualmente está no PSL e houve a junção do Democratas com a União Brasil, o partido União Brasil, né? A legenda União Brasil. O meu questionamento é o seguinte: o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro, disse que iria para o PL, estava 99% de chance que iria para o PL, acabou recuando agora, recentemente, ontem mesmo. E o senhor, como o senhor parlamentar do PSL, qual a opinião do senhor a respeito dessa junção partidária desses dois, que vai se formar na União Brasil, do DEM com o PSL, e qual a opinião do senhor também a respeito desse recuo do presidente Jair Bolsonaro, já que tinha dito que 99% de chance para se filiar ao PL e já recuou novamente, deputado? Bom, primeiramente a questão do PSL junto com o DEM é uma estratégia que está sendo adotada e é natural que haja esse tipo de arranjo, essa arrumação política partidária, considerando a mudança que houve nas eleições nos últimos tempos. A exemplo, acabou as coligações partidárias, né? Muitos partidos deixaram de existir em função de não ter atingido o quociente eleitoral, né? Existe a cláusula de barreira, existe uma série de fatores que faz com que os partidos se repensem e se organizem. Então é natural, inclusive é uma tendência cada vez maior de partidos pequenos ou partidos inexpressivos cada vez sumir do mapa. Eu acho que há uma tendência em si, diminuição da quantidade de partidos, né? Isso, para mim, é positivo. Não há por que você ter 36 partidos nesse país. A gente tem que ter realmente partidos menores ou poucos partidos para que você tenha ali, de maneira muito clara, quais são as ideologias, quais são as bandeiras, quais são aquilo que os parlamentares defendem. Sou a favor disso. Com relação à União,
PSL e DEM, eu acredito que esse arranjo foi feito em função disso, de você aglutinar esforços para tentar, eventualmente, emplacar candidaturas, seja de parlamentares federais, ou mesmo do governo e até mesmo a presidência. Então é natural que o PSL e o DEM se unam, inclusive já existe a nomenclatura de federalização dos partidos. Eu acredito que até as eleições, outros partidos possam se unir. Que é parecido, né, com a proporcional. Eu não vejo outro caminho. Os partidos que queiram sobreviver no cenário político terão que realmente aglutinar esforços. O senhor vai esforços. deixar o PSL? Olha, política é conversa. Eu acho que o presidente da República tem que sinalizar o caminho que eu vou seguir. Ele já deixou muito claro que o partido que ele for vai ser um partido que atenda às ideias que ele pense, né, que lhe dê a estrutura necessária para enfrentar um pleito presidencial, que não é fácil. Mas, qualquer que seja a decisão do presidente, eu estarei fazendo o possível para poder atender essas orientações partidárias. Lembrando que em cada estado, e ele já deixou isso muito claro, provavelmente ele mesmo vai incentivar que os seus parlamentares migrem para diversos partidos, que não somente o dele, aquele que ele esteja, para justamente não dar muita força ao eventual sigla, como aconteceu com o PSL, traições, divisão de fundo partidário de maneira desigual. Então ele quer dividir essa força para vários outros partidos, criando um bloco de alianças, um bloco de partidos alicerçados com um bem comum, que é aquele que defende as suas pautas conservadoras. Eu pretendo acompanhar o presidente, independente de estar no mesmo partido que ele ou não. Por que não estar no mesmo partido? Então o senhor pode ficar então no PSL, é isso? Vai depender muito da configuração político-partidária. Por exemplo, aqui no estado, se ele fosse para o PL, eu já tenho aqui 3 deputados de mandato, 3 deputados federais, que têm a máquina na mão, que têm a estrutura na mão. Então é muito impossível, sem fundo partidário, sem os recursos que ele tem, você competir. Então, cada partido tem em seu estado a sua política e deve ser adequado à política estadual para não termos aí perdas não previstas. Então, vamos aguardar as decisões do presidente. Deputado, eu quero que o senhor responda apenas de forma breve, qual a opinião do senhor, se haverá a polarização entre o candidato de Bolsonaro e o candidato de Rui Costa, do PT e Rui Costa. Se o senhor acredita que no governo do estado vai ser isso? Porque nós temos também que o candidato ACM Neto que está liderando as pesquisas. Mas muitos parlamentares governistas dizem que acham que vai ter a polarização. Vai ser o candidato de Bolsonaro contra o candidato de Rui Costa. O senhor acredita nisso? Agora, de forma breve, que nosso tempo já está acabando. Pronto. Eu acredito que o Jair Messias Bolsonaro tem um plano para a Bahia. Ele sabe e reconhece que a Bahia é um estado difícil. É um estado que tem um aparelhamento muito forte e talvez, eu acredito, que não dê tempo para o nome que venha a ser indicado para enfrentar essa dupla, esse binômio ACM Neto, Jacques Wagner, se for eventual candidato do PT, é muito forte. Não é impossível. Nós teríamos que trabalhar muito pesado para que o nome dele venha, de repente, a sobrepor aos demais. Eu faço votos de que sim, eu acredito que ele seja assim o candidato do presidente da República e em sendo candidato, o senhor nós usaremos toda, né? Exatamente, nós usaremos toda a nossa estrutura para apoiá-lo. Mas acredito que nós não temos o histórico de terceira via. Sempre são os mesmos candidatos, sempre aquele binômio, aquela polarização, mas tudo pode mudar. E não tem como você desatrelar a política estadual da política nacional. Tudo está ligado a Bolsonaro. Né? Ele foi o presidente que mais investiu durante a pandemia, a despeito de tudo que fala, que é genocida, que é ditador, foi o único presidente nos últimos tempos que garantiu o respeito total à Constituição Federal. Não foi ele que proibiu o direito de vir, não foi ele que fechou o comércio, ao contrário do que muita gente diz, ele foi o único, inclusive hoje, na data de hoje, ultrapassou os Estados Unidos em número de vacinados no mundo inteiro. Então, existe um esforço muito grande, houve um esforço muito grande para que o presidente possa, sim, talvez indicar o nome para os estados e a sua Câmara Federal e estes participarem de maneira muito dura no combate. Deputado, muito obrigada pela presença do senhor aqui. A gente falar de política é sempre uma delícia, né? É sempre bom ouvir o parlamentar. Bem-vindo novamente ao seu retorno aqui no Parlamento Baiano. O senhor que é um deputado muito combatente, então é um prazer entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade, pode ter certeza que estarei sempre à disposição toda vez que for acionado. Forte abraço, obrigado. Muito obrigada, deputado.
A gente fica por aqui. Até o próximo programa.